Amém? Estão bem, os irmãos? Dormiram bem? Passaram o dia bem? Espero que vocês estejam tudo bem, né? Graças a Deus nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para estudar, né? O livro que nós estamos estudando, que é o livro de Marcos. E tem alguns livros que eu gostaria de mostrar para os irmãos que a gente está estudando. É esse aqui, ó. Jesus e a Sociedade do Seu Tempo, tá? E um livro muito bom também é A Vida Diária dos Tempos de Jesus. É um livrozinho que ele fala toda a parte histórica, né? A vida de Jerusalém. E tem um livro também que é de um historiador chamado Flávio José, que era contemporâneo de Jesus. A gente tirou alguns pontos, né, assim, que achei importante para o nosso estudo. Semana passada nós estudamos sobre, domingo passado nós falamos sobre a cura do paralítico, né? A cura do paralítico de Cafarnaum, onde 4 amigos, né, levaram aquele senhor ali que tinha problema de saúde, e ele então leva, e percebe-se uma grande multidão em volta da casa, e ele usa de muita sabedoria, eles usam de muita sabedoria, sobe no telhado e leva aquele paralítico até Jesus. E Jesus olha e vê a fé daqueles homens, né? E cura. Mas é interessante que Jesus diz assim primeiro, não sei se vocês estão lembrados, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Vai para a tua casa, pega o teu leite, tu está curado e vai embora. Mas existiam uns personagens ali que estavam todo o tempo querendo pegar Jesus, que eram os fariseus e os escribas. Eles estavam ali sempre prontos para pegar Jesus num vacilo. E você percebe que essas autoridades religiosas de Jerusalém, e a gente percebe aqui que é um início de um conflito, justamente nesse milagre que Jesus opera naquele homem, e ali entra realmente um conflito entre Jesus e autoridades religiosas de Jerusalém. A gente percebe isso, por causa do milagre, né, começa esse curso de colisão entre Jesus e essas autoridades religiosas. Por quê? Porque eles não compreendiam, presta atenção, não, eles não compreendiam e não aceitavam que Jesus podia perdoar pecados. Eles não entendiam isso. Então, ali começa o início de um grande conflito. Depois a gente viu, né? Interessante que esse cenário político, que eu gostaria de saber, de abrir um parênteses aqui, que esse cenário político e religioso daquela época, que trazia a liderança composta por fariseus e saduceus, é interessante que eles se odiavam, eles não se davam. Havia um atrito entre eles, né? E depois eles vão se unir contra o inimigo comum, que é Jesus. Isso acontece muito em partido político, né? Às vezes você vê o partido político, eles estão ali se odiando, um falando mal do outro, depois eles se juntam ali para enfrentar aquele partido comum para poder derrubar. Isso também aconteceu no tempo de Jesus. Então havia essa colisão, vamos dizer assim, e eles se unem para o quê? Para se juntarem para enfrentar Jesus. Interessante, né? Então a gente vai ver em todo o livro de Marcos, né, até chegar à prisão, à morte de Jesus, que eles estão sempre prontos para atuarem, né, contra Jesus. Nós também falamos de um outro evento chamado de Mateus, está lembrado? Mateus, o Levi, que ele foi chamado coletor de imposto, e ele foi chamado por Jesus. Depois ele faz uma festa na casa dele, convida Jesus, e diga quem está lá nessa festa. Os fariseus estavam lá, tudo lá de olho para pegar quem? Para pegar Jesus. É interessante que nessa passagem aqui, que até a irmã Yuri lembrou, que ele dá o desfecho justamente nesse momento dessa sociedade daquele tempo. E aí, quando ele fala assim, olha, eles não acreditavam que Jesus
eles ainda não tinham a ideia de que Jesus era capaz de perdoar pecados. E aí Jesus responde com toda a autoridade, diz assim, ó, o remendo novo não pode colocar em pano velho. Depois ele fala assim, ó, o vinho novo não pode ser colocado em odre antigo ou velho. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês precisam compreender de que nós estamos trazendo, eu estou trazendo um novo modelo, ou seja, o cristianismo, trazendo algo novo, transformador para a vida das pessoas. Que se as pessoas se arrependerem dos seus pecados, elas vão entrar no reino de Deus. E traz uma nova visão daquela religião, daquela lei que massacrava as pessoas, que era uma lei antiga, que trazia as pessoas em opressão. E Jesus, então, traz um novo modelo. Né? Então, surge aí, né? Surge como um vinho novo, como pano novo, como sendo uma etapa final do plano de Deus para resgatar o homem dos seus pecados. Compreenderam até aí, irmãos? E hoje nós vamos estudar, irmãos, está ali o roteiro. Eu queria só dizer para os irmãos que eu ia até domingo, mas infelizmente vou ter que fazer uma viagem de urgência e vou ver se eu encerro minha oportunidade nesse domingo, porque a questão de saúde eu preciso estar me deslocando para Juazeiro, tá certo? No sábado estarei indo para Juazeiro. Então já quero pedir a compreensão dos irmãos e continue orando por mim, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, aqui tem um roteiro, a gente já viu lá a introdução, e hoje a gente vai ver o convite ao compromisso e com o reino e as perseguições. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 2, 23 e 28. Aqui já entra a questão do sábado, né? Onde Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. E a gente então vai entrar nessa maratona e ver alguns eventos que estão nesse capítulo, tanto no capítulo 2, 23, 28, como no capítulo 3. Quem encontrou aí, pode ler, por favor. Está aqui na tela, dá para colocar, minha amada? Então eu quero a participação dos irmãos na leitura. Eu vou ler o primeiro versículo e em seguida os irmãos que sentir desejo de ler, por favor, nos ajude, tá certo? E aconteceu que passando ele, num sábado, pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Olha a coisa maravilhosa. Então hoje a gente percebe aí, né? Uma vez mais Jesus passa por cima das normas e regras dos escribas, que tem a ver com a guarda do sábado. Percebe aí que Jesus, ele diz assim, o que ele diz no final? Eu sou o Senhor do sábado. Então Marcos, ele inicia, quando a gente pode ver no texto, que Jesus, ele está passando, atravessando um campo, e tem uma plantação lá, né? De trigo, vamos dizer assim. E os discípulos estavam com o quê? Estavam com fome. E aí, o que os discípulos fizeram? Mas quem que estava de olho neles? Uma marcação cerrada? Os fariseus. Já estavam de olho. E aí, os discípulos, obviamente com fome, eles entraram naquele lugar e eles começaram a tirar algumas espigas. Eu acredito que seja trigo, né? E eles tiram ali, e eles torram, comem, e se satisfazem ali,
E de repente os fariseus dizem: como é que seus discípulos estão fazendo isso no dia do sábado? Eles começam a repreender os discípulos, porque eles estavam quebrando a lei. Porque a lei, para eles, o sábado era uma coisa muito rígida, era algo inflexível, vamos dizer assim. Então eles tinham, depois a gente vai ver na frente a que ponto chegaram os judeus, os israelitas, na guarda do sábado. Então eles ali saíram quebrando espigas, torrando, e os fariseus estavam marcando ali em cima, e eles estão observando o que os discípulos estão fazendo. E então eles dizem: não, isso não pode, isso é dia de sábado, isso é trabalho. Se você olhar nesse livrinho aqui que eu mostrei para os irmãos, tem 39 itens que não pode ser feito no dia de sábado. Praticamente você não pode fazer nada. Nada. Cozer, comer, nada você pode fazer, porque eles consideram como trabalho. Tecer. Se a pessoa, um muro cair em cima de uma pessoa, eles vão olhar, mas se a pessoa morreu, eles vão enterrar só no outro dia, não enterram naquele dia. Porque eles tinham uma observação muito forte em relação ao sábado. E a gente percebe isso nos dias de hoje. Minha mãe é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E minha família, praticamente toda a minha família, minhas irmãs, são... quando ele chega na sexta-feira, eles já não fazem mais nada. Aí um dia, quando eu era garoto, eu fui com minha mãe, né? Graças a Deus tem ela num bom lugar. E antes da escola sabatina, que eles chamam escola sabatina, eu fiquei lá com minha mãe e tinha uma pessoa com um caderninho perguntando as obras que foram feitas, né? Assim e tal. Aí eu lembro que minha mãe disse assim: eu peguei uma mulher que estava parindo, peguei nos meus braços dentro do carro. Naquele tempo era rural, era picape, não tinha esses carros modernos hoje. Aí eu fiquei olhando assim para minha mãe, eu digo: oxê, eu não vi isso não. Aí quando terminou o culto, eu digo: minha mãe, mas a senhora, eu não vi a senhora, quando foi isso? Garotinho de 10, 12 anos. Aí minha mãe: fique quieto, você conversa demais, menino é bicho terrível. Então, você percebe que há uma maneira, sabe, de engrandecer aquele dia, que foi um dia de sábado, porque ela fez algo como se fosse uma obra que ela fez no dia de sábado. Então, assim, há uma rigidez muito grande em termos do sábado, né? Quando chega às 18 horas, não fazem mais nada, mas só que não fazem mais nada na igreja, né? Mas em casa faz tudo, quebra tudo que é lei de sábado, eles quebram. Não tem aquela certeza, convicção do que estão guardando, né? Porque a Bíblia ela dá margem para você entender de que quem é o Senhor do sábado que a gente viu aqui? É Cristo, né? Ele é o Senhor do sábado. Então, ele é o próprio sábado. Então, o sábado foi feito não para dominar o homem. O sábado não foi feito para escravizar o homem. E essa passagem aqui que a gente leu, que é muito interessante, que quando Davi entrou no templo, né, que era uma comida consagrada aos sacerdotes, e Davi, com fome, com o seu pessoal, e Davi entra no templo de Abitaí, Aimeleque, e ele entra, e lá come. E Jesus então fala para eles: olha, Jesus teve que trazer as escrituras para mostrar para eles de que ele era o Senhor do sábado. E com uma grande necessidade que você passa, a sua necessidade é maior do que a observação da lei, de você guardar a lei. Percebe, irmãos? Então Jesus traz esse relato de 1 Samuel, mais ou menos, ele traz esse fato histórico para mostrar para aqueles religiosos daquela época de que ele está acima da lei. Ele está acima, porque a lei não foi feita para oprimir o homem. Agora, ele diz assim: vem cá, quando você tem um boi, uma ovelha, um cabrito que cai lá dentro do buraco, você vai lá e não tira? Quem é mais importante? É o boi, é a vaca, é a ovelha, ou o ser humano, ou o homem? Obviamente que para Jesus é o homem, mas para a lei não. Para os fariseus não era isso.
Então, eles tinham, assim, era uma observação da lei muito forte, essa tradição deles que eles tinham, referente à lei. Então, Jesus disse assim, olha, é trabalho, não pode, vocês estão quebrando a lei de Moisés. Estão fazendo isso no sábado. Aí Jesus, então, responde, vocês não lembram? Quando, no Antigo Testamento, Davi entrou e comeu, está lembrando para eles de que, numa necessidade que o homem esteja passando, você, tendo condição de você suprir a necessidade daquela pessoa, porque é dia de sábado, eu não vou fazer, não é? Então, Jesus quebrou tudo isso e disse assim, tem que fazer. Por quê? Porque o sábado não foi feito, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha o sistema aí, tá vendo? Muito bem colocado. Primeiro, da justiça restaurativa de Deus. Então, a lei dizia guarda o sábado, que é o sétimo dia, né? Na ampliação da lei, guarda o sétimo ano. E na ampliação da lei, guarde os 7 vezes 7, que seriam os 49, um ano de jubileu. Então, no sábado, que você para as suas tarefas, veja que quando a gente está lendo os 10 mandamentos, o mandamento do sábado é o maior. E isso vai me chamar a nossa atenção. Está lá escrito, não matarás, não adulterarás, não tocarás. Mas está escrito, lembra-te do dia sábado para santificar. Porque o Senhor, teu Deus, trabalhou 6 dias, no 7º descansou. E no 7º dia de descanso, a você, a seus filhos, a sua mulher, a seus servos, a seus empregados, ao gado, ao boi que trabalha no arado, ao cavalo que está. Então, é um texto enorme para falar do sábado, num conjunto de leis pequenininho. Isso chama a nossa atenção, porque o sábado é tão importante, porque é tão importante descrever que sábado é isso. Então, o sábado é a garantia de se parar justiça a todas as pessoas que estão na sua casa. O 7º ano é uma garantia de que você vai fazer justiça a toda a sua comunidade. E o 49º ano é o dia de se parar justiça a toda a nação de Israel. Se você vendeu sua terra no 49º
49º, dispense a dívida. Se você é um canto que é arrendou de outra pessoa, no 49º, devolva. Se você tomou escravo os filhos de alguém, no 40º ano, 49º, sobe o preço. Só que o ano do jubileu nunca aconteceu para ele. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. De todas as vezes que Moisés instituiu lá atrás, o ano do jubileu, que é o sábado dos sábados, nunca aconteceu em Israel. Então, Jesus Cristo foi agora que entra no texto e diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que eu vim cumprir o ano do jubileu. Eu vim libertar os cativos, eu vim trazer alegria, eu vim trazer prevenção. Aí depois ele vai dizer, João Batista, as pessoas que ensinam para Deus, né? Vai perguntar, Senhor, eu devo esperar outro Messias ou o Senhor é o Cristo? Diga a João que os cegos veem, que os mortos ressuscitam, que os aleijados andam, que os que têm fome comem, e o evangelho dele está sendo pregado aos homens. Quer dizer, eu vim cumprir o sábado, eu vim pela primeira vez cumprir o ano do jubileu. Eu vim restaurar Israel nesse sentido. Então, Jesus está sendo o tempo inteiro questionado. E, sobretudo, no Evangelho de Marcos, quantos engates Jesus tem por causa do sábado? A gente vai ver outro também aqui. Porque não é só religiosidade, é o sentido do que significa trazer o reino de Deus. O que é trazer o reino de Deus? Eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham em abundância. Se precisar quebrar o sábado, eu quero o sábado. Mas a vida plena vai chegar no reino de Deus. Né? Muito bem sua colocação. Eu quero deixar para os irmãos que aqui a nossa escola é uma escola aberta, tá certo? Se você quiser tirar dúvida, quiser falar, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui, só levantar sua mão e a gente concede a você essa oportunidade de você, porque a escola aqui é para a gente aprender, viu, irmãos? E às vezes quando a irmã traz um esclarecimento desse, é para nosso conhecimento também, nos alertar. Então a gente percebe aqui que o sábado nunca foi tão sagrado como quando foi usado para prestar ajuda aos necessitados. A necessidade humana está sobre a lei da guarda do sábado. Ele diz assim, eu sou maior do que o sábado. Ele diz, eu sou maior que o sábado. E quando a lei manda guardar o sábado, você não pode ver isso a ponto de impedir a vida. É o que ela falou ali. A vida é muito mais importante do que o sábado. Né? Viver e servir a Deus está acima de qualquer coisa. Né? Então, não é a lei, mas eu vivo para servir a Deus. Guardar o sábado, a gente está dizendo que ele é maior do que o sábado. O sábado de Jesus foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado, para o homem, foi criado por Deus para não ser vítima escrava. Às vezes, o sábado torna-se escravo. A pessoa fica escravo da lei, fica escravo do sábado. E a lei não foi feita para isso. Foi para libertar o homem, entender a necessidade do homem, e que o homem não pode estar escravizado a um dia de repouso. Porque o dia de sábado é um dia de repouso, eu não posso fazer nada. Eu tenho ali que fazer algo com a pessoa, mas eu não posso fazer. Eu preciso levar aquela pessoa no hospital, mas eu não posso. Por quê? Porque é o dia do descanso, é o dia de sábado, então eu não posso fazer isso. Né? Então, Deus não quer isso, na verdade. Quer que a gente assuma o quê? O papel de servir ao outro. Porque a lei foi feita para servir o outro, não foi para escravizar o outro. E o que a gente vê nisso aqui tudo é que os fariseus viam isso como um escândalo. Eles viam como uma aberração. Né? Aí você imagina o escândalo que foi para os fariseus e saduceus, Jesus ali permitindo que os discípulos comessem, pegassem espiga, para eles foi uma decepção, foi uma coisa horrorosa, foi um pecado muito sério que Jesus cometeu. E ali já abriu uma brecha para quê? Para entrar, para preparar, para se armar, para pegar Jesus e matar Jesus. Na verdade, eles estavam já se preparando para isso. Então aí começa um grande conflito. Né? E esse é o único modo autêntico de dar a Deus, que é a maneira de a gente ajudar o homem, de ajudar o outro. A melhor maneira de fazer isso, que é com as coisas sagradas, é pondo a serviço dos homens. Eu tenho algo a fazer pelo homem, então a serviço de Deus eu vou fazer para o homem. É possível que haja igreja muito preocupadas com a preparação dos seus cultos, né? Que é ajudar os pobres,
ou atender as necessidades de menos afortunados, mas as coisas sagradas são feitas verdadeiramente sagradas quando é posta aqui a serviço do homem. É sagrado para servir o homem. Quando você consagra algo, por exemplo, eu consagro um instrumento, quando eu consagro algo para Deus, aquilo ali é o quê? É para utilizar para o bem do meu próximo. Quando eu consagro um violão, eu consagro para Deus. Mas aquele violão ali, eu posso, de repente, aprender uma música secular com aquele violão. Isso não quer dizer que eu estou perdendo uma consagração do violão. Ele pode ser útil para outras coisas, pode ser útil. Então, a consagração das coisas e a consagração do sábado, ela foi feita para o benefício do homem. Não foi para escravizar o homem. Vocês estão compreendendo, irmãos? Tá certo? Qualquer coisa os irmãos podem chamar atenção aí para a gente corrigir. Porque, na verdade, naquele momento ali foi um escândalo para eles. Porque Jesus estava quebrando normas, Jesus estava quebrando regras, porque eles achavam que Jesus estava praticando algo que não deveria, estava quebrando a lei de Moisés. E Jesus então repete: eu sou maior que o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Tá? Tem um outro episódio aí que a gente vai ver, que você pode abrir aí no capítulo 3, que é justamente também no dia de sábado. Quando ele cura um homem que ele entra na sinagoga, capítulo 3, aí diz, de novo, eu vou ler aqui, capítulo 2, 1 a 6. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver, olha, se o curaria em dia de sábado, a fim de que eu a curasse. E disse-lhe Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoido com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. E aquele homem estendeu a mão, lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, e como lhes tirariam a vida. Obviamente que Jesus estava ali em Cafarnaum, estava provavelmente ali na casa de Pedro, né, que a gente já falou isso, né, que foi o quartel-general de Pedro. Então Jesus entra na sinagoga para ensinar num dia de sábado. E esse é um episódio crucial na vida de Jesus. E era evidente que Jesus e os dirigentes ortodoxos, o povo judeu, eles divergiam substancialmente em seus critérios. E foi um ato de valentia de Jesus, de coragem. Quando eu leio esse texto aqui, eu digo que Jesus foi muito corajoso. Foi valente. Porque ele enfrentou face a face. Ele poderia ter ficado em casa. Mas ele disse: não, eu vou para a sinagoga. Eu vou justamente no dia de sábado. Ele foi para ensinar, para pregar na sinagoga. Só quando ele chega na sinagoga, que ele está na sinagoga, os fariseus já estavam lá esperando, porque era o lugar deles ali. E de repente Jesus percebe um homem que tem uma mão mirrada, ressecada, vamos dizer assim. E Jesus chama esse homem para o meio. Diz: vem para cá. Vem para cá. Chama o homem, e quando Jesus olha para o homem, na verdade o sinédrio todo também ficou observando, né? Aquele ato, porque já estavam curiosos assim para dizer: será que ele vai curar esse cara? Será que ele vai curar esse homem? Eles estavam ali já observando, todos atentos para ver o que ia acontecer, para pegar Jesus ali, porque era dia de sábado e não podia fazer isso. E Jesus então chama o homem: venha cá. Estava ali todos olhando para ver o que ia acontecer. Se Jesus realmente ia quebrar a guarda do sábado e eles poderem acusar Jesus. Então Jesus, sabendo disso, chama o homem, diz: venha, diz: estende a tua mão. O homem estendeu a mão
era uma mão, como eu já falei, seca, e aquele homem estendeu, e na mesma hora, o homem ficou com a mão boa, tanto como a outra mão. Preste atenção, irmãos. No sábado, só podia oferecer-se atenção médica se a vida do doente estava correndo perigo. Tem um fato interessante que, quando eu comecei a ler o livro, esse livrinho aqui, A Vida Diária de Jesus nos Tempos, ele narra um episódio tão sério que me chamou a atenção. Houve uma perseguição dos sírios contra os israelitas, 1000 israelitas. O que eles fizeram? Eles entraram numa caverna, numa cova, 1000 homens. E os sírios perceberam que eles entraram na caverna e, como era dia de sábado, eles não faziam nada, porque os inimigos, eles usavam dessa artimanha, viu, irmãos? Eles enfrentavam eles, sabe por quê? Porque era dia de sábado e eles não moviam uma palha sequer no dia de sábado. E o que aconteceu? Eles seguiram, os sírios seguiram os israelitas, 1000 israelitas, foram até a cova, eles não tiveram a capacidade de puxar para fechar a porta da cova, daquela montanha onde eles estavam, e os israelitas entraram e defragaram, tiraram a vida de todos eles. Porque foi um dia de sábado. Eles não enfrentaram. Eles não tiveram a coragem porque não queriam quebrar a questão do sábado, da guarda do sábado, e para eles era um dia de descanso. Veja a que ponto eles chegaram. Tem um outro episódio que fala que Pompeu, que era o general romano, ele foi entrar no templo, vamos dizer assim. E aí, os israelitas estavam dentro do templo, murado, tudo murado. O que Pompeu fez, o general? Ele fez um montinho, botou um monte bem grande, e eles estão lá, tudo vendo lá, acontecer lá, vendo, sem fazer nada. E ele conseguiu colocar o monte até ter acesso e tirar a vida dos que estavam lá, e eles não moveram uma palha para se defender, porque era dia de sábado. Chega a que ponto que chegou naquela época? Como a coisa era muito séria. A gente pensa que não era séria, porque a coisa era muito séria naquela época. Hoje não, hoje é mais light, mas naquela época era muito complicado e muito sério para judeu, para o israelita, a questão de guardar do sábado. Diga, François. Ainda bem que eu não estava. Claro. Com certeza, com certeza, com certeza. Tanto que os jovens, quando eles iam prestar o serviço militar, eles eram dispensados, porque eles não iam para a guerra. Eles não iam para a guerra. Os romanos dispensavam. Eles ficavam isentos. Então, eles não eram alistados. Sabe por quê? Porque eles preferiam morrer do que ir para a guerra no dia de sábado, porque era algo, um sinal de muita era algo sagrado para eles. Tá? Sagrado. Então, eles não faziam parte, eles não se alistavam, porque eles não combatiam no dia de sábado. Então, tudo que a gente viu aqui é uma sentença já, eles davam sentença de morte para eles, porque era dia de sábado, eu não ia fazer nada dia de sábado. Diga, François. Foi considerado fora da lei. Ele foi considerado. Ele rompeu com todas essas regras, todas essas normas, ele quebrou. O grande problema que aconteceu com Jesus é justamente porque ele não obedeceu. Porque a lei, vocês sabem que a lei foi mudada. A lei foi mudada. A lei mosaica que foi dada por Deus, eles modificaram a lei. No sábado foi dos rabinos, exatamente.
o próprio escrito da lei é tão político como Francisco trazendo para nós, o próprio texto diz, retirando-se, os fariseus logo conspiravam com os herodianos. Os herodianos eram um partido político. Não é porque Jesus tinha, com a quebra do sábado, Jesus instaurar uma outra lógica naquela sociedade. Porque o sábado não é um dia, gente. O sábado é um princípio. O sábado é um valor. É porque para nós o sábado é um dia da semana. Não é? Mas na tradição judaica, o sábado é um princípio de que, periodicamente, era preciso fazer justiça aos filhos de Deus. Essa justiça que o apóstolo Paulo pegou para dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é? Não é comer no sábado, não é beber os pecados dos pecadores. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. É isso que o sábado quer dizer. O sábado é um tempo para fazer justiça. O que é justiça? Nesse caso, é o cumprimento da lei. Então, Jesus não quebrava a lei, Jesus quebrava a tradição. A tradição, exatamente. É por isso que na aula passada a gente estudou a religiosidade. Porque a religiosidade é um rito sem reflexão. Quando não reflito sobre por que estou fazendo isso, eu estou sendo mais religiosa do que espiritual. Né? E aí, Francisco tem toda a razão quando ele diz assim: se nós vivêssemos naquela época, qual seria o nosso posicionamento em relação à atitude? Era o mesmo. Nós diríamos que ele é um fora da lei, porque ele não está repetindo os ritos como se deve. Aí Jesus vai, em contrapartida, dizer: eu não vim para extinguir a lei, pelo contrário, eu vim cumprir ela toda. Eu vim fazer o cumprimento da lei, inclusive o ano do jubileu, que vocês nunca fizeram. Aí o apóstolo Tiago lá depois vai dizer, né? Se você, por que a lei condena? Porque se você fizer 99 e não fizer 100, você é indigno de um. Em substituição a isso, Jesus Cristo diz: eu cumpri a lei todinha, para que vocês agora pudessem desfrutar da graça. Então é dessa graça que eles tinham um problema também a respeito do Messias, porque na verdade eles não compreendiam que Jesus Cristo fosse o Messias realmente. Então eles tinham uma dificuldade muito grande. E a gente viu numa aula, porque chegou um período em Israel que Israel passou 400 anos sem ter profeta. O último profeta foi Malaquias. A gente viu isso. Foi Malaquias. Então surgia outros profetas lá dizendo que era não sei o quê, inventava. Aparecia muito nessa época. E de repente apareceu João Batista, como a gente viu, depois apareceu o Cristo dizendo que ele é o Messias. Os próprios discípulos de Jesus, eles não compreendiam essa questão do Messias. Eles tinham dúvida se realmente era o Messias. Lembra que eu contei a história de Judas? Que eu falei que Judas, no domingo retrasado, porque Judas não tinha certeza de que ele realmente era o Cristo. Aquele que viria para resgatar, né, para dominar Israel, para usar o poder bélico dele, para usar até armas, se for possível, fazer o trono dele, porque ele não esperava o Messias, não é? Andando a pé, curando, fazendo um monte de coisa. Eles não compreendiam isso. Os próprios discípulos não compreendiam. E ainda mais o povo judeu não compreendia. Então eles tinham dificuldade de entender quem é esse Messias. Quem é esse que está curando? A gente vai ver lá na frente, que eles vão dizer, é um falso profeta. É Baalzebu. É um Baalzebu. Sabe o que é Baalzebu, irmão? É o deus da mosca. É o maioral dos deuses pagãos. A gente vai ver isso mais na frente. Então, assim, esse entendimento de quem verdadeiramente é Cristo, eles não tinham entendimento. Como eu já falei aqui, João estava preso. Vai lá perguntar lá, mandou dizer, vai perguntar para ver se ele é o Cristo mesmo. Ele teve dúvida. E o João disse assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Foi ele que falou isso. E de repente o coração dele enche de dúvida em relação ao Messias, em relação ao Cristo. Aí Jesus responde para ele, vai lá, diga a João, que eu curo os enfermos. Está o texto lá falando. Então, assim, é uma dúvida que surgiu, mas Jesus Cristo, como a irmã Yuri disse, ele veio cumprir a lei, mas ele veio quebrar também essas regras. Por exemplo, a lei dizia que você podia andar 1000 quilômetros, só que eles mudaram, se você andasse 1 quilômetro e 100, você já estava infringindo a lei. Você já tinha que pagar algo porque você estava infringindo a lei.
Vai lá no templo. Você só podia caminhar 1 quilômetro. Também dizia que se você estivesse em água, em mar, em rio, você deveria prosseguir com a viagem. Aí o que eles faziam? Uma carroça, botavam uma tina de água bem grande, sentava a tina de água e caminhava o dia inteiro, viajava o dia todo. Quer dizer, eu uso os recursos da lei para criar estratégias para eu fazer o que eu quero, em nome de estar guardando este sábado. E aí, eu quero trazer de novo para o que se nós estivéssemos nesse tempo, o que nós faríamos? Porque a religiosidade é o rito sem reflexão. Aqui na nossa igreja, né, a gente uma vez enfrentou um conflito porque pessoas que não eram diaconistas, consagradas, estavam ajudando a arrumar a mesa da ceia. Não podia, tu era consagrado. Mas onde é que está escrito que quem não é diácono não pode arrumar a mesa da ceia em lugar nenhum? É voluntário, né, irmão? A nossa tradição diz que são os diáconos que fazem isso. No dia que não for diácono, virou conflito. Nós fazemos ceia com pão e com suco de uva. A falta de um pão, eu vou cozinhar com o suco, né? E aí diz assim, fui na igreja, que avisaram da realização ceia. Quando eu cheguei lá, não tinha nem pão nem suco de uva. Entrei com a minha casinha, comprei um pacote de bolacha para ele e um pacote de biscoito de uva e fizemos a ceia. Aí todo mundo vai chegar pouco, faz a ceia, com bolacha creme crack. Não importa. A ceia são aqueles elementos. A ceia é a igreja de Jesus Cristo reunida para rememorar a morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Então, assim, a gente transforma o princípio em regra e, de repente, nós somos mais sujeitos às regras do que aos princípios. Não é? E é o que a sociedade judaica fez no sábado, e é a reflexão que o professor Franco está nos trazendo esta manhã. Se outros dons, como é que nós temos que proceder? E você colocou aí, pois não, professor? Hã? Eu falando sobre da bolacha, eu me lembrei de um fato lá em Juazeiro que faltou vinho e faltou. Era um novato lá e preparou, o cara levou Dom Bosco. Aquele vinho Dom Bosco que contém álcool. Rapaz, todo mundo tomou. E teve gente que tinha problema de pressão alta. Isso foi um comentário na igreja depois. Eu digo até, eu gostei, viu, que o vinho era gostoso. Levou Dom Bosco mesmo, aquele vinho com álcool aí. E o pessoal só viu. Nesse dia eu levei minha sogra. Minha sogra tomou. Ela disse, estava bom aquele vinho. E aquele vinho era bom porque tinha álcool. Diga, François. É verdade. Então, não se podia curar uma fratura, olha, dia de sábado, uma ferida. Quem disser o mais que podia fazer era impedir a ferida de piorar. Então, no sábado, existiam algumas normas aqui interessantes. Quando Jesus curava, né, que ele estava quebrando o sábado, Jesus respondia, hipócrita, quando eu falei a questão do boi e a ovelha que cai no poço, né? Porque é dia de sábado você não vai tirar o boi ou a vaca dentro do poço, porque é dia de sábado, você tem que tirar. Por quê? Porque é vida. Né? O ser humano é muito mais importante que a vida. Né? E aí eles ficam furiosos quando Jesus toma essa atitude, ficam pé da vida. Lá já, isso na sinagoga, quando ele cura o homem com a mão mirrada, quem é esse que perdoa pecado? Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado, para curar? Né? Porque, na verdade, Jesus curou aquele homem no dia de sábado. E o texto diz que, a partir daquele momento, os fariseus começaram a fazer plano como eles deveriam matar Jesus. Ó, no entendimento deles, Jesus era um falso profeta,
que estava fazendo sinais e maravilhas pelo poder do diabo, porque não podia ser de Deus, tem que ser obra do diabo. E Jesus não guardava o sábado. Ó, pior ainda, porque eles não guardavam o sábado. Comia com publicano, com pecadores, e Jesus blasfemava porque podia perdoar pecados. Veja que ponto chegou, irmão. Exatamente. Mas elas consideradas como pecadoras. Fariseus, prostitutas, pecadores, é um pessoal que eles eram excluídos da sociedade. Eles não faziam parte desses grupos. Eles não faziam parte. Nem se podia comer com eles. Nem comer com eles podia. Fazer sociedade com eles também não podia. E aí vem Jesus, esse fenômeno chamado Jesus, que eu chamo um fenômeno, não é? Porque ele traz uma nova visão, ele traz um novo plano, ele traz um novo programa, vamos dizer assim, ele traz um novo projeto de Deus para a vida das pessoas. E começaram a criar ciúmes em relação a isso. Ficaram enciumados. Tal com Baal-Zebu. Esse homem é um falso profeta. Como eu falei, eu estava falando sobre a questão do tempo de 400 anos sem profeta em Israel, que o último profeta foi Malaquias, depois apareceu João Batista, né? Que também foi o último profeta. O último profeta foi João Batista, e diz que nascido de mulher não houve homem como João. Isso foi o próprio Cristo que falou. E para eles é uma incógnita muito grande. Há uma dúvida muito grande. Quem é esse Jesus? Aquele lá de Nazaré, que mora lá, até dramatizei um pouco, filho de Maria? De José? Aquele cabo é de nada. Aquele cabo não é nada. Mas imagina, irmão, naquela época, e de repente aparece esse fenômeno chamado Jesus, curando, expulsando o demônio, com toda a autoridade de Deus, pregando, porque a palavra dele, o intuito dele era a pregação do evangelho, para pregar o evangelho, ele pregava. E aí, os poderosos da época, porque eles tinham medo de perder o poder. Aparecendo um camarada aí, vai lá saber quem é ele. Pergunta quem é ele. Se é Jeremias, se é algum profeta. Não foi isso que aconteceu? A gente viu isso nas aulas passadas que aconteceu. Então esse cenário é esse cenário que Jesus aparece. É esse cenário que não encaixa nessa religião, não encaixa nessa religião. Ele não consegue encaixar ali, porque ele é mal visto. Ele é mal visto, ele não é recebido como deveria ser recebido por essas questões, rompimento do sábado, questão do jejum. A gente já viu isso aqui, não foi no jejum, a gente viu. Ele curando, ele dizendo, está perdoado os teus pecados. Isso tudo gerou um problema muito sério. Para eles, para Jesus não, porque Jesus sabia. Sabia o que ele estava ali, porque era plano de Deus. Deus estava ali para... Jesus estava ali para fazer e obedecer o plano de Deus. Ele foi enviado para isso. Ele foi enviado para isso. Veja, é muito interessante quando a gente vê isso aqui, irmãos, porque a gente tira lições daqui para a vida da gente. Né? A atitude dos judeus com respeito ao sábado era totalmente rígida e inflexível. Não havia uma flexão. Era muito dura, rígida. Então, era algo assim que cegava. A ponto de cegar, deles ter uma visão maior de que ali era o Filho de Deus que estava ali. Então, eles tinham essa dificuldade muito grande. Vocês compreenderam até aí essa parte? Na sinagoga, quando ele entra, e ali ele causa um problema muito sério para os que estavam ali. Né? Se a gente for preparar uma mensagem aqui, dá muita coisa aqui, viu, irmão? Dá para pregar aqui, os irmãos que quiserem pegar esse texto um dia para pregar, isso aqui é um texto maravilhoso para se pregar. Tá certo? Atualmente nós estamos aqui em estudo, né? Não estamos preparando um sermão, é estudo para os irmãos. Mas se você observar todo o livro de Marcos, tem lições aí profundas para você tirar um sermão, né? Para você pregar em qualquer lugar e você prega, porque é algo que é maravilhoso quando a gente estuda. Né? A gente abre a visão de muita coisa, né? E a gente começa a entender realmente
o texto, começa a entender a proposta do que Marcos está revelando para nós, né? Na visão de Pedro, né? Que na verdade foi Pedro quem ditou, né? E Marcos escreveu com a ótica de Pedro, com a orientação de Pedro, com os fatos de Pedro, porque Pedro teve uma convivência muito grande com Jesus Cristo. Vamos para outro capítulo? Que as horas estão chegando. Aquele relógio ali está atrasado. Vamos fazer o seguinte, bora. Vamos dar uma paradinha. A gente vai ter um coffee break lá dentro. Aí você vai tomar uma água, vai lá no banheiro, se você tiver necessidade, tá certo? E aí a gente volta. A gente tem 10 minutos para a gente fazer isso. Positivo? Para você descansar um pouquinho e o professor também descansar um pouco, tá certo? Então vocês têm acesso aqui. Vamos fazer uma escola sempre diferente, né, irmãos? Isso é uma criatividade que nós estamos aí criando para a escola dominical, para não ficar preso aqui. E eu gosto de ver os irmãos participando também, perguntando, para tirar dúvidas, né? 10 minutinhos, os irmãos retornam, tá certo? Toma um cafezinho, uma água. Eu mesmo vou comer, porque eu nem tomei café ainda. Não grave isso aí não, viu, irmão?
Violão? Já. Tá. Você vai usar depois? Quer pegar? Pega. Tira, irmão. Tira aí, depois você bota. Bora, irmãos, começar. Vamos reiniciar. O relógio está atrasado, né? Acho que parou aquele relógio ali. Está parado. Acho que ele parou. Bora, meus irmãos, para a gente começar, começar para a gente ganhar tempo. Que depois dá uma preguicinha, dá um soninho, mas é bom porque às vezes a pessoa precisa ir no, né? Bora, meus irmãos do salão aí, para a gente tomar posse no nosso lugar. Pode baixar o volume. Aí. Bom, vamos reiniciar aqui. Esse texto que a gente vai ler agora, que é no capítulo 3, versículo 7, até o versículo 12, ele fala que Jesus se retira e cura muitas pessoas à beira-mar. Vou ler esse texto aqui, tá? Está ali já, ó. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhes tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam e a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando os viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Você percebe aqui que Marcos ele faz um resumo de que foi o ministério inicial de Jesus na Galileia. E diz que Jesus se retira com os seus discípulos para o mar da Galileia. Muita gente, o ministério que se tornou super popular, o ministério de Jesus, fica muito conhecido. Multidões acompanham Jesus, a gente viu aqui no texto. Pessoas de várias regiões acompanhavam Jesus, a gente viu aqui no texto. Retirou Jesus, olha, gente que vinha de Jerusalém, vinha da capital, da Idumeia, de Ciro, Tirom, Decápolis, que onde era uma região que havia muitos gentios por ali, dos fenícios. Então a multidão acompanhava Jesus, sabe por quê? Porque Jesus curava. Os sinais que ele fazia ali, curava as pessoas. E ali, era uma região, por exemplo, tem um fato muito interessante, que Jesus cura aquele endemoniado, né? Que ele cura, que expulsa o demônio.
Aí, de novo, Jesus se retira. Tem um episódio muito interessante do capítulo, acho que é no capítulo 4, no 8, me parece, que Jesus cura um mudo e surdo. Mudo e surdo. Em outros textos vai dizer que era gago. E ele cura aquela pessoa que estava ali com sérios problemas de saúde. E o fato interessante é que Jesus, ele não curava assim para chamar a atenção das pessoas. Chega no ponto dele curar a pessoa e dizer assim, olha, eu lhe curei, agora vai e não conta nada para ninguém. Agora você imagina curar um mudo e pedir a ele para não falar nada. É meio complicado, não é? Vai e não diga nada. É como se assim, mas senhor, tem tanto tempo que eu não falo, nem um oi, eu não posso falar para o povo. Já pensou as coisas de Jesus como é? Como Jesus fazia, Dini? O cara era mudo. E aí ele teve a oportunidade de falar, irmã Fansu. E Jesus disse assim, olha, você vai e não fale nada para ninguém. Interessante um fato é que Jesus chama ele à parte. Jesus não cura ele no meio da multidão. Tira ele, vai a sós no local, faz o procedimento da cura. Obviamente que aquele homem ele sofria de algum problema psicológico, não disse se era de nascença aquela enfermidade dele, ele tinha algum problema emocional que fez com que ele tivesse essa enfermidade. Se a gente for fazer uma pregação aqui, a gente vai encontrar muita coisa aqui, né? Mas aquele homem ele tinha um problema de introspecção ou extrospecção. Ele virou um cofre. Pegou a chave, botou o segredo, não lembra mais qual é o segredo do cofre para abrir. Meu pai, de vez em quando, ele fazia isso. Você lembra o segredo do cofre? Ele botava as coisas no cofre e não sabia qual era o segredo. E às vezes está aquele mudo também, né? Não lembra mais o segredo que aconteceu para ele se livrar daquela enfermidade. Aí Jesus chama ele à parte, tira do meio da multidão, faz o procedimento da cura e diz, não vai, agora vai para casa e não conta nada para ninguém. Ele foi para casa, ele já foi espalhando para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. Então Jesus tinha essas coisas, as multidões seguiam Jesus. Né? E aí, interessante que para o judeu era espantoso, né? Arrepender de quê? Jesus falava, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, vocês não vão ver o reino de Deus. Para o judeu era muito difícil, eu sou filho de Abraão. Por que eu vou me arrepender? Eu já sou circuncidado. Vou me arrepender de quê? De que eu vou me arrepender? Aí Jesus, raça de víbora. Jesus diz para eles, se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão. Era uma mensagem nova que Jesus estava transmitindo. E os fariseus começaram a perguntar, quem é ele? Quem é ele? Quem é essa pessoa? De onde vem esse poder extraordinário? Quem dá autoridade a ele para falar dessa forma? O que a gente aprende aqui nesse texto inicial do ministério de Jesus na Galileia é que o que Marcos quer ensinar para mim e para você, a grande questão é que esses eventos se levantam quando você percebe o contexto daquela época. Quem é Jesus? O grande questionamento é quem é esse Jesus? Aí eu faço uma pergunta para os meus alunos aqui. Quem é Jesus para você? Não precisa falar, não. Quem é Jesus? É apenas um nome bonito? Que esse nome tem poder? Quem é Jesus? Qual é o relacionamento que você tem com ele? Que tipo de obediência você tem com ele? Quais são os critérios que você tem em relação a essa pessoa que você serve a ele? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez nós estamos vivendo o mesmo questionamento dos fariseus daquela época. Jesus é um cara lá de cima. Jesus é alguém que veio lá, pregou a sua mensagem, voltou e não sabe o que vai acontecer depois. A essa altura, Jesus não quer se revelar plenamente, nem o povo e nem os discípulos, porque eles não estavam prontos. Os discípulos não estavam prontos. Jesus manda os demônios se calarem.
Jesus não quer publicidade em torno do seu nome. Ele não quer. Porque haveria de chegar a hora em que ele revelaria toda a verdade. Ele sabia que expectativa que ele tinha como rei de Israel. E em relação ao líder político, ele não era isso agora. Não era a hora dele se apresentar. Então, ele silencia. Quem era então? Quem é esse Jesus? Que ele não quer publicidade. Que ele não quer aparecer e dizer quem ele é. Para mim, Jesus é meu libertador, é meu salvador. É o que me resgatou dos meus pecados. Que está todos os dias comigo. Que eu não perco a fé nele. Minha fé é depositada nele. E que eu estou pronto para qualquer momento para servi-lo. Esse é o Jesus que eu sirvo. Não é um Jesus dominical. Não é um Jesus que eu só venho para a igreja no domingo, pela manhã ou à noite. Eu creio nele em todos os momentos da minha vida. Em momentos difíceis, momentos bons, eu creio nele. Eu não abro mão dele. E a cada dia eu procuro conhecer mais. Aprender mais com ele. Amá-lo mais ainda. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, irmão, eu já falei em outras aulas aqui, essas aulas têm um intuito, sabe de quê? De você aprender mais quem é Jesus, saber quem é esse Jesus. E você ter um relacionamento maior de amor com ele, de comprometimento com ele. Não é que não estou falando de igreja. Isso aqui acaba, quatro paredes acaba. É relacionamento com ele, independente da localidade, do espaço geográfico. Em qualquer momento que você esteja, você sirva a ele, que ele é meu Senhor. Mesmo diante das dificuldades, ele é meu Senhor e eu não abro mão dele. Eu não nego ele. Esse é o objetivo das nossas aulas. O objetivo da aula é esse. Se não servir para uma mudança em nós, não vai servir para nada. É o mesmo discurso que vai ser todo domingo aqui, a escola dominical. Isso tem que promover uma mudança em nós. Tem que promover uma mudança no nosso comportamento. Tem que promover uma mudança no nosso caráter. Tem que promover isso. Aumentar a nossa fé, compromisso de oração com ele. Eu vou contar uma história para os irmãos aqui. Eu tive uma revelação de Deus. E eu estava dando aula. E o livro que eu estava dando era o livro de Apocalipse, no capítulo 2. Só que o que eu estava lendo para os alunos, irmãos, eu estou revelando aqui, isso foi semana passada. E eu estava, não tinha nada a ver com o texto que eu estava lendo. Era como se fosse uma pergunta lá, e, sabe, os alunos perguntaram, eu estava respondendo. Era uma classe assim, tipo um círculo. Aí eu acordei de manhã, peguei a Bíblia. Eu abri o livro de Apocalipse, Deus falando comigo. Tudo bem, está falando para a igreja, está falando. Mas eu tomei para mim aquilo ali. Eu vou ler para os irmãos. O anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserve. Não, é o versículo 2. 2. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não me podes suportar homens maus. E que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolo e não são. E os achaste mentirosos. Eu fiquei vendo esse texto. Digo, Deus quer mais de mim. Deus quer mais comprometimento com a oração, com a palavra. Porque um pastor, irmão, ele tem uma responsabilidade grande. Eu olho para a vida do pastor Nilson. Deus colocou sobre os seus ombros
uma responsabilidade grande. E ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Não estou falando dele, estou falando de mim. Que a responsabilidade que Deus deu a gente de consagrar a gente a um pastor, ela é grande. A gente não pode vacilar nem um instante. Tem que estar orando nas madrugadas pelos irmãos. A gente tem que estar fazendo algo, lendo a palavra, fazendo algo que Deus colocou a responsabilidade sobre a vida do líder, do pastor. A mensagem ela tem que ser verdadeira, não pode ser mentirosa. Todos os nossos atos têm que ser verdadeiros. Eu sou comerciante. Eu sou psicólogo. No meu consultório eu procuro ser verdadeiro para o meu paciente. Mas às vezes no negócio que você faz, olhe bem o que eu estou dizendo para os irmãos. Às vezes um negócio que você faz que não é correto. Quando eu leio esse texto aqui, é como se Deus dissesse assim, olha, procure se corrigir, viu? Porque no seu comércio, para você ganhar dinheiro, você está fazendo coisa que não deve fazer. Eu estou abrindo minha aura para os irmãos, estou abrindo minha alma para os irmãos. E no negócio, às vezes, quem é comerciante sabe, eu sou filho de mascate. Minha família é mascate, gosta de ganhar dinheiro. E não gosta de perder. Então, se ele puder levar vantagem naquilo ali, ele leva. Então, às vezes, a gente, no comércio, a gente às vezes tem que mentir. E Deus não permite isso para um. Não estou falando nem para uma ovelha. Deus não se agrada, porque Deus, ele é justo com a verdade. Com a mentira, ele não aceita. Concorda comigo, sim ou não, irmão? Amém? Então, assim, todos os nossos atos, independente de que nós estamos fazendo, ele tem que ser atos de verdade e não de mentira. Às vezes você solta uma mentirinha e diz que não é nada aquilo ali, viu, irmã Yuri? Aí você diz, aquilo ali foi, Deus nem vai ver. Vê sim, Deus vê sim. E somente quem tem uma responsabilidade maior nos ombros. Porque não adianta eu estar pregando aqui e vivendo outra coisa com os irmãos, concorda? Então, eu tenho que viver e pregar aquilo que eu vivo. Eu estou só contando isso para os irmãos, que foi essa experiência que eu tive. E houve um despertamento em mim em relação a isso. O cuidado que eu preciso ter em relação ao comércio, na hora de vender o produto, entendeu? Às vezes aí, não, esse produto aqui é bom, mas sabe? Então, são essas coisas, às vezes, que a gente quer levar vantagem. Né? O brasileiro gosta de levar vantagem. E a gente, às vezes, está numa posição, às vezes, que a gente, às vezes, até esquece da nossa responsabilidade que Deus nos deu nos nossos ombros. Então, assim, eu estou me abrindo meu coração para os irmãos. Porque nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado de Deus, e quando Deus chama o homem, chama para a obra dele, e a obra dele é verdadeira, não é uma obra falsa. Concordam comigo? Digam amém. Então, aqui agora deu para entender essa parte aqui, que Jesus Cristo, ele foi esse fenômeno, ele expulsou demônio, expeliu demônio, ensinando coisas novas, ensinando que o reino de Deus tinha chegado, a necessidade do arrependimento, que para os judeus aquilo ali era espantoso, porque o judeu era filho de Abraão, era circuncidado, ele não precisava de nada disso, né? E Jesus vem então com uma nova proposta para eles, vem falando, né, sobre a necessidade de uma nova mensagem, e os fariseus começaram a perguntar quem é ele, quem é essa pessoa, de onde ele vem, que poder extraordinário é esse, que autoridade ele tem para fazer essas coisas. Foi a autoridade dada por Deus. Ele diz, todo o poder me foi dado, nos céus como na terra. Vamos ver outro capítulo? Aqui ele fala agora justamente do tema da escolha, né? Que é a escolha dos seus discípulos, né? E também é um momento também, assim, muito importante, que você vai abrir aí no capítulo 3, versículo 13. 3:13. (3 a 19), né? Eu estou em Apocalipse, imagina. Quem encontrou aí pode ler, aqui, ó, na transparência. Quem encontrou aí quiser estar à disposição para ler, pode ler, irmãos, para nós. Pode ler.
Pronto, até aí. Aí eu fico me perguntando, por que Jesus escolheu 12? Por que não 10? Por que não 15? Tem uma simbologia, não tem, irmãos? Uma simbologia muito grande. Os 12, a gente pode entender aí, as 12 tribos de Israel. A gente pode ver também as 12 tribos, os 12 patriarcas. Simbologia aí, que coisa maravilhosa. Então Jesus, a escolher 12 apóstolos, ele está instituindo um novo Israel. Novo Israel. Um novo povo de Deus. Que não são aqueles que creem em quem Jesus, né? E que seguem a Jesus, é o povo de Deus renovado. Com a nova mentalidade. Ele está criando, separando os 12, intitulando eles, dando poder a eles, ensinando, e eles vão ter autoridade o quê? Para expulsar demônio. Vão ter autoridade no nome de quê? No nome de Jesus. E Jesus então separa esses homens. E através dessa escolha que ele faz, um novo povo quer crer que o reino de Deus chegou e que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que faz parte dessa nova humanidade, que é caracterizada como o Antigo Testamento pelos 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa o quê? Enviados, com autoridade, com alguém que represente aquele que enviou. Diz aí Marcos que Jesus chamou os 12 para estar com ele, para enviá-los a pregar e impelir os demônios. Foi por isso que eles foram chamados. Ele não simplesmente chamou, não, assim. Ele fez uma escolha, levou lá no monte. Você já viu chamada aquela peneira? No time de futebol chama peneira, não tem? É peneira que chama, né? Para escolher os melhores. Aí Jesus disse, vamos todo mundo lá para o monte. E vai uma galera, irmão. Vai gente. E chega lá, Jesus disse, esse aqui. Primeiro ele já tinha escolhido lá Mateus, né? Já tinha escolhido André. Já tinha escolhido já João. E ele diz assim, agora, vocês, ele dá o nome de todos eles. Seu nome era tal e agora você vai ser chamado tal. Então ele faz a escolha dele. Agora vocês vão ser usados para pregar o evangelho, expelir demônio. E vou dar autoridade a vocês. Quando a gente olha para a vida de Pedro, né? Tanta autoridade Deus deu a Pedro, né? A João. Os discípulos de Jesus tiveram realmente autoridade de Deus para pregar o evangelho. Então Jesus relaciona esses 12. No capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim, eis que os 12 que designou, foi ele que designou, Simão que chamou de Pedro, a gente viu lá, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, o qual deu o nome de Bonerge, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, a gente viu isso lá, que ele tinha chamado um Zelote, não sei se vocês vão lembrar, e o traidor, não é traíra não, o traidor chamado Judas. Então ele designou, ele autorizou esses apóstolos para realizar o trabalho do Senhor. É como assim, eu vou para o Pai, e vocês ficam fazendo o trabalho aí. Vocês ficam realizando, porque o meu trabalho não pode parar. Vocês têm que anunciar o reino de Deus. Aí eu fico trazendo hoje para a igreja. Nós, irmãos, é que deveríamos estar fazendo esse papel hoje. Só que, infelizmente, nós não fazemos. Como discípulos verdadeiros de Cristo. Tem uns que são destaques, tem outros que não. Nessa chamada, nesse chamamento de Jesus, tem uns que se destacam
assim, você vê nitidamente o destaque dele, o compromisso, mas você percebe que alguns falham. Tomé, lembra de Tomé? Não, só creio se eu ver as marcas da ferida da sua mão. Judas. Então, o que chama atenção para nós aqui, irmão, nessa leitura, é que nós também somos discípulos de Jesus. E nós devemos continuar a obra de Deus. E o que é que nós estamos fazendo para Deus? Nós temos que pregar o Evangelho, anunciar com autoridade, com poder e autoridade. Com poder e autoridade. Poder para curar enfermidade, poder para curar, expulsar demônio. Deus dá esse poder a gente. Só que muitas vezes a gente não quer esse poder. A gente, às vezes, deixa de lado. A gente tem medo, às vezes. Eu me lembro que quando eu recebi, que na igreja Assembleia de Deus, ele diz que você é batizado quando você fala em língua, né? Que você só é batizado com o Espírito Santo, né? Logicamente que a da Igreja Batista não é dessa maneira. Não é? Na medida que você se converteu, você já é um cristão, né? Você já tem a marca, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. E nessas igrejas, para você ser consagrado, você tem que falar em língua. Tem que falar em língua. Se não falar em língua, você não é apto para o ministério. Mas quando você olha aqui para o ministério de Jesus aqui, irmãos, percebe que a gente não vê isso, vê, irmãos? Então, assim, às vezes, claro, Paulo escreve lá e tal, tem a dom de língua, que haja profecia e tal, não tem lá? Mas a gente olhando aqui o texto de Marcos, a gente não vê essa necessidade priori de Jesus para os discípulos, para escolher o ministério dele. Ele olhou para homens que tinham uma vida que ele viu assim de compromisso com ele. Né? Então, e eu me lembro que muitas vezes eu ficava batendo a cabeça na parede do banco da igreja para receber o batismo com o Espírito Santo, né? Então você vê muita meninice, tem coisa de Deus, muita coisa de Deus. Até na frente a gente vai ver sobre isso um pouco, sobre esse pecado da blasfêmia. Porque a gente tem aquela ideia que se uma pessoa falar em língua, sobre sair uma crítica sobre a pessoa, a igreja, a gente fica pensando que a gente está blasfemando com o Espírito Santo, porque aquela pessoa falou daquele maneiro, se comportou daquele jeito. Isso não é de Deus, não. A gente às vezes fica preocupado com isso. Mas a blasfêmia do Espírito Santo é pior. Que a gente vai ver isso mais na frente. Claro que eu já entrei aqui um pouquinho, mas assim, quando eu começo a ver essa escolha de Jesus aqui, ele olha para o ser humano, ele não olha para a posição social, ele não olha se a pessoa tem ou não tem, ele não olha para a capacidade intelectual, se tinha diploma. Ele chama, ele escolhe, mas ele vê no coração das pessoas a sinceridade, a disposição para servir a ele, que se entregar inteiramente. Não adianta Jesus chamar uma pessoa e não querer ir. Mas Jesus já conhecia o coração dos seus discípulos. Então ele capacitou, deu autoridade a eles. Vocês vão agora, no meu nome, pregar o evangelho, vocês vão curar os enfermos e vocês vão expelir demônios. Claro que os discípulos tiveram um tempo com Jesus, aprendendo com Jesus. Os 3 anos que Jesus Cristo passou, eles aprenderam com Cristo. A questão do ministério, a responsabilidade com o ministério, e eles aprenderam com Cristo. E fizeram a obra que foi realmente determinada por o Senhor. E trazendo para nós também temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu digo uma coisa para os irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, mas também estamos aguardando Jesus voltar. Não fique pensando que ele está demorando, que não está. Ele não está demorando. Ontem minhas filhas, tem uma filha aí, eu disse, se preparem, porque Cristo está voltando. E não vai demorar. Muita coisa acontecendo, chip, não sei o quê, né? Essa coisa agora de você
botar um chip no dedo, não sei lá onde é, no punho, uma série de coisas está acontecendo. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Não é? Então precisamos ficar atentos, porque nós somos discípulos de Jesus e nós devemos o quê? Estar pregando o evangelho de Cristo. Então ele designou esses 10 apóstolos para cumprir o papel, para realizar o trabalho do Senhor, não é? Não ficar dentro das 4 paredes em casa, mas pregando o evangelho e anunciando as verdades de Cristo. Vamos para o capítulo 3, já estou encerrando. Aqui, capítulo 3, versículo 20 de Marcos. E 20. E foram para uma casa, e ao fluir outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe, por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Você vê outro episódio decisivo, que é quando os fariseus finalmente constroem uma teoria de quem é Jesus. Eles diziam, esses milagres que ele está fazendo, que isso era público. Jesus curava na frente de todo mundo. Jesus não curava escondido, ele curava publicamente para todo mundo ver que ele estava curando. É diferente de algumas igrejas por aí que cura que você não sabe quem é o cara, não tem acompanhamento, não sabe se foi curado de verdade. Mas Jesus não, ele curava e mostrava e todo mundo sabia que aquela pessoa tinha aquele problema. Todo mundo sabia que o cara era cego, sabia que era aleijado. Todo mundo sabia quando ele fazia o milagre. Sabia que era leproso, doente, paralítico. Todo mundo sabia. Não é ou seja, era do conhecimento de todas as pessoas o que Jesus Cristo fazia. Ele não escondia de ninguém. Os milagres que ele operava era público, notórios, conhecido a todo ponto, né? Que os seus milagres que ele fazia e que seus adversários não conseguiam negar isso, eles mesmos não podiam negar, porque era real mesmo. Então eles tinham um problema, porque esses sinais, esses prodígios, só Deus podia fazer. Como é que ele faz isso? E realmente, só Deus podia fazer, porque nenhum outro homem podia fazer, a não fosse Jesus Cristo, que estava ali, o Filho de Deus, para fazer esses milagres. Porque quebra o sábado, cura no sábado, comia no sábado, fazia festa no sábado com seus discípulos, comiam e bebiam com publicanos e pecadores, quebrava toda a tradição dos escribas e dos anciãos. Então ele não podia ser de Deus. Então quem é esse homem? De onde vem esse poder? Era a teoria deles. E havia uma outra alternativa, que diz assim, espera aí, gente, tem uma outra solução. Se o poder dele vier do diabo, se ele está curando em nome do diabo, se ele for um endemoniado, aí está explicado por que ele faz isso. Porque ele expulsa em nome de Satanás. Esse poder que ele faz, é o poder de Satanás. Ele está possuído por um espírito. Ó, a cabeça dele está possuído por um espírito. E essa foi a conclusão que os fariseus chegaram. Jesus havia retornado com seus discípulos para Cafarnaum, estava ali ministrando a multidões. Era tanta gente, Jesus não podia parar, nem para comer, porque a gente viu no texto. Não podia nem comer pão, ele não podia comer, porque era multidão, ele estava trabalhando, fazendo trabalho, expulsando, curando pessoas. Ele não tinha tempo para nada. A gente ainda parou para comer um pouquinho ali, não foi? Mas Jesus não tinha tempo para isso, não. Era muito trabalho que ele tinha. E Jesus, então,
parava nem para comer. E aí é um fato muito interessante, que aí vem a família de Jesus, que veio lá de Nazaré. Maria e os 4 irmãos de Jesus e as irmãs. José, nessa altura, já tinha morrido. Provavelmente, então, Maria, viúva, juntamente com os filhos, diz o texto, eles queriam prender Jesus, porque achava que Jesus estava o quê? Louco, fora de si. Tinha que internar num CAPS, num manicômio, num sanatório. A própria família de Jesus não compreendia, não entendia quem era esse Jesus, que curava, que expulsava, que pregava. A própria mãe de Maria, não compreendia isso. Chega no ponto que Jesus está lá na sinagoga pregando, e a multidão grande, e aí diz assim, olha, tua mãe está aí, manda um recado, liga para Jesus que a mãe dele está aí. Sabe o que Jesus responde? A minha mãe são vocês que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus. Os meus irmãos são vocês que são meus irmãos. Aí acabou, caiu por terra todo o poder da mariolatria. Não estou tirando o mérito de Maria, não, viu? Uma serva de Deus, obediente a Deus, que servia a Deus, cristã. Não estou tirando o mérito dela, não, irmão. Estou tirando o mérito dela, não. Mas Jesus diz, olha, minha família são esses. Minha mãe são vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Essa é a minha família. Essa é a minha família. Como é que acha que Jesus está louco? Vamos internar ele? Ele está fora de si. Essas coisas que ele está fazendo aí não está correto. Ele tem alguma coisa anormal nele. Ele precisa ser preso, precisa ser levado para casa porque não está certo. Tem alguma coisa errada com Jesus. Aí o verso 22 diz assim, eu quero ler com vocês. 22 diz, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Como eu já falei anteriormente, Belzebu é considerado o deus das moscas. Era o maior dos demônios. E Jesus foi chamado de Belzebu pelos escribas, pelos especialistas. É um nome grego da divindade pagã, conhecido como Deus das moscas, como eu já falei. O Senhor das moscas. E Jesus é chamado, né? Que Jesus fazia esses sinais porque era possuído por esse demônio. Por isso que ele está fazendo esses milagres que ele está fazendo. Qual foi a resposta de Jesus? A gente viu no texto, não foi? Jesus foi contar a parábola do reino dividido. Ele contou a parábola do reino dividido. Ele disse, como é que pode demônio expulsar demônio? E eu fico naquele que ele conta que o cara vai roubar o tesouro de um homem forte. O homem é forte, uma marra de homem armada até os dentes, um homem perigoso. Como é que você vai entrar na casa de um homem desse aí? Você vai entrar do jeito que você tem que fazer algo com ele. Ou você amarra ele, para você poder ter acesso ao tesouro. E aí você entra e rouba o tesouro dele. Aí Jesus diz assim, olha, o demônio eu já amarrei. É por isso que eu expulso em nome de Deus, porque o demônio, eu já amarrei o demônio. E o reino não pode ser dividido e subsistir.
Uma casa não pode ser dividida e subsistir. É isso que ele diz. Aí eu entro na casa, roubo o tesouro, roubo o ouro, porque eu amarrei aquele valente, eu amarrei aquele homem valente, eu já amarrei Satanás, o príncipe das trevas já está amarrado em nome de Jesus. É muito maravilhoso, né? Quando Jesus dá a resposta, ele dá uma resposta com muita sabedoria que Jesus dá, né? Eu acho que nós já estamos chegando no final do nosso tempo, tá certo? Infelizmente, a gente encerrou aqui a nossa participação. Continuo pedindo oração pelos irmãos, ore por mim, tá certo? Domingo que vem eu não vou poder estar aqui com os irmãos, vou ter que fazer uma viagem. Continuo orando pelo irmão Eudaldo e eu continuarei orando pelos irmãos, tá certo? Me ajudem em oração, que eu estou precisando muito de oração dos irmãos, tá certo? Para a gente não perder a graça, que a gente não vai perder jamais, né? A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas a nossa família é os irmãos, tá certo? É minha família. Família é a Igreja Batista Sião. Nós somos irmãos aqui. Um é para ajudar o outro, tá? Então, eu rogo muitas orações dos irmãos, preciso das orações dos irmãos. Vamos orar nessa manhã e vamos agradecer a Deus, tá certo? Já são 11h05. Vou fazer essa oração na minha participação, depois eu passo a palavra para a irmã. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Eu queria até cantar um hino, viu? Depois, permite? Desse extravasa um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Muito obrigado porque aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Que esses eventos possam realmente mudar a nossa vida, que possamos a cada dia nos dedicarmos a Ti, nos dedicarmos à Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Toma nas Tuas mãos, aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura em nome de Jesus. Abençoa o pastor ali da igreja de Palmeiras, que o Senhor possa estar abençoando o Teu servo e toma todo o decorrer desse trabalho, à noite, o culto da noite, a pessoa que vai pregar que possa ser usada pelo Senhor para trazer a palavra para nós, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Quantas vezes quiseste então mudar eu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estenda sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozará perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar eu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem
que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim. Toda perfeita paz. Amém. Deus abençoe, irmão.